Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma das apresentações mais críticas e, assim, invisíveis do corpo humano, o balé do cálcio. Um espetáculo que acontece 24 horas por dia, sabe? Sem interrupções e a precisão, olha, tem que ser absoluta. Exato. Nós recebemos um material fascinante que detalha a fisiologia por trás do controle desse elemento. E a nossa missão hoje é entender por que o cálcio é muito mais do que a matéria-prima dos ossos Muito mais. e decifrar os passos dessa dança hormonal que mantém tudo no equilíbrio, nossa, delicadíssimo. E quando a gente fala delicadíssimo, não é exagero, né? A margem de erro é mínima. Ok, vamos começar pelo básico então. Por que tanto alarde em torno do cálcio? Eu sempre pensei, cálcio é para ter ossos e dentes fortes. E tipo, fim da história. Essa é a percepção comum. E não está errada, mas é só o primeiro ato da peça. A verdade é que a estrutura dos ossos é quase um papel secundário. Sério? Sim. O verdadeiro protagonismo do cálcio está na comunicação celular. Sem ele, os neurônios não disparam, os sinais dentro das células não são transmitidos e, o mais imediato, os nossos músculos não se contraem. Incluindo o músculo mais importante de todos, né? O coração. Precisamente. A cada batida do coração, íons de cálcio entram nas células musculares e se ligam a uma proteína, a troponina C, para iniciar a contração. Sem esse passo minúsculo e constante, tudo para. Uau! É por isso que o corpo é tão, obcecado em manter os níveis de cálcio no sangue dentro de uma faixa extremamente estreita. E onde é que está todo esse cálcio? Porque se ele é tão vital no sangue, imagino que o corpo tem um bom estoque. E tem um estoque gigantesco. Cerca de 99% de todo o cálcio do nosso corpo está trancado nos ossos, na forma de um cristal chamado hidroxiapatita, junto com o fosfato. Ah, então os ossos são um grande banco. Exato. Mas a ação, o drama, a regulação fina, tudo acontece com aquele 1% que está circulando no nosso fluido extracelular. É esse cálcio livre que é o astro do show. Entendi. Então temos um reservatório gigante nos ossos e uma pequena quantidade ativa no sangue que precisa ser controlada com precisão militar. E quem são os gerentes dessa operação? São principalmente dois órgãos, os próprios ossos, que funcionam como o banco de onde se pode sacar ou depositar cálcio, e os rins. Os rins. Os rins são os controladores de qualidade, decidindo com extrema precisão o que é reabsorvido de volta para o corpo e o que é descartado na urina. E é aí que a coisa começa a ficar complexa, né? Porque esse controle não é automático. Existe uma equipe de hormônios regendo tudo, certo? Os protagonistas dessa dança. Exatamente. O nosso material foca em um trio, mas na prática a dinâmica principal é uma dupla. O grande líder é o PTH, ou paratormônio. Ele é o solista, a estrela que entra em cena quando as coisas apertam. Ok. O seu parceiro principal é a vitamina D, que trabalha mais nos bastidores, garantindo que o espetáculo tenha recursos para continuar. E tem uma terceira personagem, a calcitonina, cujo papel, como a gente vai ver, é um pouco mais controverso. Vamos começar pelo líder, então. O PTH. O material descreve ele como o socorrista do cálcio, o que me parece uma boa imagem. Ele age quando os níveis no sangue caem, a tal da hipocalcemia. Perfeito. O PTA é a resposta de emergência. Suas glândulas paratireoides, 4 pequenas glândulas que ficam atrás da tireoide, são sensores incrivelmente sensíveis. Uhum. No momento em que elas detectam a mínima queda nos níveis de cálcio, elas disparam PTA na corrente sanguínea. E a missão dele é clara: aumentar o cálcio no sangue, custe o que custar. E essa ideia de custe o que custar é importante, né? Porque uma das fontes de cálcio que ele usa é o nosso próprio esqueleto. Exato. O PTA vai até o banco, os ossos, e autoriza um saque imediato. Ele estimula umas células chamadas osteoclastos, a tipo digerirem um pouco de osso para liberar cálcio e fosfato na corrente sanguínea. É um mecanismo rápido para resolver o problema. Espera um pouco, você disse cálcio e fosfato, mas o corpo não quer aumentar o fosfato. Eu li algo sobre eles terem uma relação meio de gangorra. Ótima observação. E esse é o ponto-chave da genialidade do sistema. Você está certíssima. Cálcio e fosfato são como dois parceiros de dança que precisam estar em equilíbrio, né? Certo. Se os dois sobem juntos no sangue, eles podem começar a se precipitar,
formando cristais em locais indesejados, como nos vasos sanguíneos ou nos próprios rins. O corpo quer aumentar o cálcio, mas não o fosfato. Então, como que o PTH resolve esse dilema? Ele acabou de liberar os dois do osso. E é aqui que entra o segundo palco de ação do PTH, os rins. O que ele faz no rim é uma obra de arte fisiológica. É mesmo? Ele atua em duas partes diferentes do sistema de filtragem renal, os néfrons. Em uma parte, o túbulo contorcido distal, ou TCD, ele age como um segurança, recuperando o máximo de cálcio possível que estava prestes a ser eliminado na urina. Ele grita: "Opa, esse cálcio aqui! Manda de volta para o sangue." Ok, então ele salva o cálcio. E o fosfato que veio junto do osso? Ah, para o fosfato o tratamento é o oposto. Em outra parte do túbulo, ou proximal ou TCP, o PTH ativamente promove a excreção de fosfato. Ele basicamente chuta o fosfato para fora, mandando direto para a urina. Nossa! O resultado líquido é genial. Ele aumenta o cálcio no sangue e, ao mesmo tempo, diminui o fosfato. Ele resolve o problema sem criar outro. Isso é incrível. Ele é tipo um agente duplo nos rins. Salva um e joga o outro fora. Isso me leva a um ponto do material que é um detalhe, mas que eu achei muito poderoso. A conexão com a embriologia e a síndrome de DiGeorge. Sim, é uma conexão que mostra como tudo está interligado desde o início. As glândulas paratireoides que produzem o PTH se desenvolvem a partir da mesma estrutura embrionária, a terceira bolsa faríngea, que também dá origem ao timo. O timo do sistema imunológico. Exato. E na síndrome de DiGeorge, essa estrutura não se desenvolve direito. Então a consequência não é só uma. Claro, afeta os dois. Exatamente. A criança nasce sem o timo, o que causa problemas imunológicos graves, mas também nasce sem as paratireoides, sem um produtor de PTH. O resultado é uma hipocalcemia severa e crônica desde o nascimento. Nossa, que... Não é só uma curiosidade de livro-texto, sabe? É uma pista diagnóstica fundamental. Se um bebê tem infecções de repetição, o médico sabe que precisa checar os níveis de cálcio, porque a origem do problema pode ser a mesma. Uau! A gente está falando de túbulos renais, receptores, hormônios. A complexidade é enorme. TCD, TCP, a ação do PTH que é mediada por receptores. É muita coisa, né? Sim, receptores acoplados à proteína GS, que aumenta o AMP cíclico. Isso. É muito detalhe para memorizar. Imagino que para um estudante da área da saúde, organizar essa geografia renal e esses mecanismos na cabeça deve ser um desafio gigantesco. Sem dúvida. Entender não apenas o que acontece, mas onde e como é o que separa o conhecimento superficial do domínio do assunto. E não tem atalho. É um processo que exige muita repetição e, principalmente, aplicar esse conhecimento. Resolver problemas, questões. Exato. Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza. Uma ferramenta assim pode fazer toda a diferença para dominar esses detalhes e não só memorizar, mas realmente entender essa dança. Sem dúvida. A prática com cenários clínicos e questões direcionadas é o que solidifica esse tipo de conhecimento. Certo. Então o PTH é o nosso bombeiro, a resposta rápida e inteligente. Mas não dá para viver apagando o incêndio, tirando o cálcio dos ossos o tempo todo. O corpo precisa de uma estratégia de longo prazo. E imagino que seja aqui que entra o segundo dançarino principal, a vitamina D. É exatamente esse o papel dela. Se o PTH é o gerente de crise, a vitamina D é a planejadora estratégica. A função dela é garantir que o suprimento de cálcio vindo de fora do corpo seja constante e eficiente. E como ela faz isso? A gente sabe que ela vem do sol, da dieta. Sim, mas a vitamina D que a gente obtém da exposição ao sol na pele ou de alimentos como laticínios fortificados é, na verdade, uma forma inativa. Ela é como um soldado esperando ordens. Entendi. Para ser ativada, ela precisa passar por uma viagem em duas etapas. Primeiro, ela vai ao fígado, onde sofre uma primeira modificação química. Depois, essa forma pré-ativada viaja para os rins.
E quem dá a ordem final de ativação nos rins? Deixa eu adivinhar? O PTH? Bingo! Lembra que eu disse que o PTH tinha uma segunda função importante no túbulo proximal do rim? Sim, de jogar o fosfato fora. Além disso, ele ativa uma enzima crucial chamada 1-alfa-hidroxilase. É essa enzima que dá o toque final na vitamina D, convertendo-a em sua forma 100% ativa, o calcitriol. Então, o PTH não só age diretamente para aumentar o cálcio, mas ele também aciona o parceiro de longo prazo dele. Eles trabalham em equipe. Uma equipe perfeita. E uma vez ativada, a missão principal do calcitriol é ir para o intestino e aumentar drasticamente a absorção do cálcio que a gente come. Sem vitamina D ativa, a maior parte do cálcio da nossa dieta passaria direto pelo sistema. Ela abre as portas do intestino para o cálcio entrar. Exatamente. E aqui o material faz um alerta que parece bobo, mas é crucial. Não confundir calcitriol, a vitamina D ativa, com calcitonina. Um erro clássico. A calcitonina é o terceiro personagem que a gente mencionou. Ela é produzida por outras células da tireoide, a célula C, e é liberada quando os níveis de cálcio no sangue estão altos. Ah, o oposto. Em teoria, ela deveria fazer o oposto do PTH, diminuir o cálcio. Mas o que a pesquisa mostra que seu efeito em humanos é, na verdade, bem fraco. Então, qual a importância dela na prática? Na prática clínica, a principal utilidade da calcitonina hoje é como um marcador tumoral. Um tipo específico de câncer de tireoide, o carcinoma medular, se origina justamente dessas células. Entendi. Então, níveis muito altos de calcitonina no sangue são um forte indicativo desse tipo de câncer. Seu papel fisiológico ainda é meio nebuloso, mas seu papel diagnóstico é bem estabelecido. Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Temos o PTH agindo como um raio nos ossos e rins para corrigir quedas de cálcio e, ao mesmo tempo, ativando a vitamina D. E a vitamina D, por sua vez, garantindo que a gente absorva o cálcio da dieta para repor os estoques e manter tudo funcionando a longo prazo. E essa interação tem implicações muito práticas. Por exemplo, a insuficiência renal crônica, um problema muito comum. Quando os rins falham, acontecem duas coisas terríveis para o cálcio. Quais? Primeiro, a ativação da vitamina D pela enzima 1-alfa-hidroxilase para de acontecer. Sem vitamina D ativa, a absorção de cálcio no intestino despenca. E com o cálcio despencando, as paratireoides entram em pânico e disparam a produção de PTH. Exatamente. O corpo entra num estado de hiperparatireoidismo secundário. É uma tentativa desesperada e contínua do PTH de manter os níveis de cálcio. Mas como a causa raiz não é resolvida... Ele fica tirando o cálcio dos ossos sem parar. Sem parar. O que leva a doenças ósseas graves nesses pacientes. Mostra como a falha de um componente desequilibra todo o balé. Isso também se conecta com algo que o material menciona sobre medicamentos, a parte sobre os diuréticos tiazídicos. Sim, é uma conexão farmacológica fascinante. Lembra que o PTH aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal? O TCD? Sim, pois bem. Os diuréticos tiazídicos, que são muito usados para tratar pressão alta, agem exatamente nesse mesmo local. Um dos efeitos colaterais deles é aumentar a reabsorção de cálcio. Um efeito colateral que pode ser útil. Pode ser muito útil. Se o médico tem um paciente com hipertensão que também tem tendência a formar pedras de cálcio nos rins... Porque elimina muito cálcio na urina. Isso. Prescrever um tiazídico pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Trata a pressão e diminui o cálcio na urina, reduzindo o risco de novas pedras. O que nos leva ao quadro geral. A grande lição dessa história. A forma como o corpo gerencia a remodelação óssea. Os ossos não são pedras inertes. Eles estão em constante construção e desconstrução. Um canteiro de obras permanente, com os osteoblastos construindo osso novo e os osteoclastos demolindo o osso antigo. E todo esse balé hormonal que a gente discutiu é, na verdade, a regulação desse canteiro de obras. O que me leva ao verdadeiro insight que eu tirei de todo esse material. Qual? Não se trata só de o que esses hormônios fazem, mas de como o corpo prioriza as coisas. Ele está disposto a, literalmente, roubar material do seu próprio esqueleto. Comprometendo a estrutura de longo prazo. Exato.
apenas para manter os níveis de cálcio no sangue estáveis, para a função dos músculos e nervos. É uma troca implacável. O corpo está dizendo que a sobrevivência momento a momento, o próximo batimento cardíaco, o próximo sinal nervoso, é metabolicamente mais importante do que a integridade estrutural a longo prazo. É por isso que a recomendação de exercícios de sustentação de peso para mulheres na pós-menopausa, que o material cita, faz tanto sentido. Não é só sobre hormônios. Não mesmo. O estresse mecânico do exercício nos ossos sinaliza para o corpo: ei, essa estrutura é importante. Não a sacrifique tão facilmente. Você está dando um incentivo para os osteoblastos, os construtores, continuarem trabalhando. Exato. Você está influenciando a decisão nessa troca, lembrando o corpo da importância da estrutura. Então, para amarrar nossa análise, o balé do cálcio é uma performance de alto risco onde o protagonista é aquele 1% de cálcio livre no sangue. A estabilidade desse protagonista é tão crítica para a vida que o corpo mantém um sistema de regulação implacável. Liderado pela dupla PTA e vitamina D. Isso. O PTA é o dançarino de improviso, a resposta rápida que corrige qualquer desvio, mesmo que para isso precise sacrificar o cenário que são os ossos. E a vitamina D é a coreógrafa de longo prazo, garantindo que sempre haja matéria-prima vinda da dieta. A grande lição é a prioridade absoluta do corpo, a função imediata sobre a estrutura futura. Uma síntese perfeita. É um sistema de freios e contrapesos de uma elegância impressionante, moldado pela necessidade de sobrevivência. Uma dança que, felizmente para nós, funciona perfeitamente na maior parte do tempo. O que nos deixa com uma última reflexão. Todo o nosso material se concentrou nos mecanismos brilhantes para aumentar o cálcio quando ele caia. Isso levanta uma questão importante. E o oposto? E quando há cálcio em excesso no sangue? A hipercalcemia. Se o papel da calcitonina é tão debatido e aparentemente fraco em humanos, quais são os outros mecanismos de defesa do corpo para nos proteger do excesso de cálcio? E o que acontece quando esses sistemas de proteção falham? Fica a provocação para uma próxima